Bom dia a todos, boa noite a todos, na verdade. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Mais um dia de vitória, mais um dia de luta, mais um dia na presença de Deus. E hoje eu queria e vou falar sobre Provérbios 30. Hoje é dia 30 de maio, faz alguns dias que eu não faço os vídeos, mas a partir desses próximos dias aí, todos os dias nós vamos ter vídeo por aqui. Se vocês quiserem nos acompanhar, fiquem à vontade. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso faz muito bem, sabe? Porque para quem tá vivendo essa vida que usa a internet, essas coisas elas nos ajudam. Mas como eu já falei outras vezes, se você não quiser me seguir nem dar um like, mas que a tua vida for transformada por Jesus, o propósito desse canal já foi atingido. Muito obrigado a você que está assistindo. E hoje a gente vai falar em Provérbios. Amo esse livro, amo muito as palavras que contém Provérbios. E eu queria falar dois versículos, 32 e 31. Eu me detenho em dois versículos porque depois você pode ler com calma todo o capítulo. Se a gente for ler aqui, aí a gente toma muito tempo. Não que seja desnecessário, mas que é melhor que você leia e tenha o seu próprio entendimento. E a gente vai falar aqui sobre dois versículos bem interessantes. O 32 e o 33 do Provérbios 30. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. E diz assim a palavra do Senhor: se procederes bem, se procedestes insensatamente, em te exaltares e maquinares o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue. E o assolar da ira produz contenda. Esse assolar, ele tem como tradução ali o incitar. O incitar da contenda, da ira produz a contenda. A palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte: se você proceder insensatamente, se você se exaltar ou se maquinar o mal, põe uma mão na boca. Refreia o teu comportamento antes que aquele comportamento vire uma ação. Tiago, ele vai dizer o seguinte, na carta de Tiago, do apóstolo, ele vai dizer da seguinte maneira: o pecado, ele está aqui, mas uma vez que ele é efetuado, ele produz a morte. O que isso quer dizer? Você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Muitas das vezes as nossas atitudes elas podem ser refreadas enquanto ela está aqui nesse campo. Uma vez que você produz, uma vez que você efetua aquilo que está aqui no teu pensamento, já não tem mais volta. Seja ele bom, seja ele ruim. E ele está dizendo o seguinte: porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o incitar da ira produz a contenda. Mas sobre o que eu quero falar, não sobre isso. Hoje eu quero falar sobre plantio e colheita. O plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente colhe aquilo que a gente planta. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, ali pelo verso 6, ele vai dizer o seguinte: de manhã semeia a tua semente, de tarde também semeia a tua semente, porque você não sabe qual que vai produzir, qual que vai prosperar. Se é a da manhã, se é a da tarde, ou se as duas vão prosperar. Todos os dias é dia de plantar. E o que você tem plantado hoje, você vai colher amanhã. Talvez você não esteja satisfeito com a vida que você tem vivido hoje, mas eu tenho certeza que essa vida é um pouco de resultado daquilo que você fez alguns dias atrás. Como assim? Talvez se você estudou, hoje você pode ter um emprego. Ou se você não estudou, talvez você esteja desempregado ou não tem nada a ver, porque pode estar também empregado mesmo sem ter estudado. Mas eu quero dizer que o que a gente vive hoje foi ser consequência do nosso ontem. E o nosso amanhã vai ser consequência do nosso hoje. O dia de hoje é um presente. A gente tem duas linhas do tempo que são bem estabelecidas, que a gente entende: o Kairos e o Cronos. O Cronos é o tempo cronológico, é o tempo que a gente está acostumado. São os dias, são as horas, são os meses, os minutos, os segundos. É o tempo que a gente está acostumado a contar. E o Kairos? O Kairos é o tempo perfeito, é o tempo de Deus. Muitas vezes as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Mas quando a linha do Cronos, ela vai cruzar com o Kairos, abre-se as janelas do céu e o milagre derrama sobre a sua vida. Às vezes a gente costuma dizer assim: a justiça de Deus, as coisas de Deus tardam, mas não falha. Na verdade, elas não tardam. Tarda para mim que sou ansioso, mas ela não tarda, ela tem um tempo certo para acontecer. Deus, ele nos dá as coisas no tempo devido. Eu já falei isso muitas vezes e eu digo outra vez: existem plantas que ela demora muito para dar um fruto. Abacate, 10 anos. Se o abacate nasce quando tem só um galinho, ele cresce, um abacate pesado,
quebra o galho. Assim sou eu. Se eu não estou apto a recolher as bênçãos que eu estou querendo, eu vou quebrar, eu vou envergar, eu não vou aproveitar. E aquela bênção vai se tornar uma maldição. Uma herança antecipada, ela vem a ser uma maldição. Mas ele está dizendo aqui uma coisa bem interessante. O bater do leite produz manteiga. As tuas atitudes, elas têm consequências. Seja ela boa ou seja ela ruim. O passado, melhor ou pior que ele tenha sido, ele não pode voltar atrás. Mas a gente pode hoje fazer uma história diferente. Muitas vezes, o inimigo tem te acusado. Muitas vezes, pessoas têm tomado o lugar do inimigo, te acusando pelo teu passado, aquilo que elas viram em você. Mas elas não vão te achar no teu passado, porque talvez você não esteja mais lá. Hoje tem uma vida nova para acontecer, uma vida diferente no Senhor. A vida não tá fácil para ninguém, não tá fácil para mim, eu tenho certeza que não tá fácil para você. Mas uma coisa é necessário fazer no dia de hoje, que vai ter uma consequência muito mais fidedigna, muito mais proveitosa, que é estar e andar na presença do Senhor. As pessoas, elas podem te julgar pela tua aparência, mas quem conhece o teu coração é o Senhor. Procure hoje ao Senhor. Entregue os teus problemas na mão do Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Você confia em Deus? Você acredita em Deus? Uma vez, quando o nosso Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Aquilo ali não era uma coisa alegórica, não. Aquilo ali era a representação de que agora eu e você temos um acesso direto ao Pai. O que Deus quer com você hoje é uma intimidade. O que Deus quer hoje com você é uma relação direta. Leva os teus problemas e coloca eles diante do Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele vai produzir o resultado perfeito. Às vezes o que a gente tem esperado não tem acontecido. Sabe por quê? Deus, ele tem ouvido conversas que você não tem ouvido. Deus, ele tem visto ações que você não tem visto. E Deus, ele sabe o resultado de cada coisa. Eu muitas vezes quis muitas coisas na minha vida. E por que eu não recebi? Porque aquilo ali um dia ia ser uma maldição para minha vida. Eu continuo querendo muitas coisas na minha vida. Mas essas muitas coisas precisam do esforço. O céu é tomado por esforço. Um concurso público é também tomado por esforço. O que você quer hoje da sua vida? Uma reflexão hoje é necessária a gente fazer. Hoje é necessário a gente pensar de algumas coisas bem interessantes. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Como eu quero estar daqui a 10 anos? Sabendo que daqui a 10 anos será um resultado do que eu tenho vivido hoje. Se eu começar uma faculdade de medicina hoje, eu vou fazer ali 6 anos mais ou menos do curso, mais uns 3 a 4 anos de uma especialização, e daqui a 10 anos eu sou um médico. Se eu decidir ser um engenheiro, da mesma forma. E o tempo que demora para você fazer alguma coisa é o mesmo tempo que demora para você não fazer nada. Interessante, né? O Cronos não vai mudar. 24 horas, um dia. 365 dias, um ano. 10 anos, uma década. E daqui a uma década? Vou estar na mesma condição de hoje? Vou estar melhor? Vou estar pior? O meu hoje determina o meu amanhã. O que eu tenho feito hoje, a semente que eu tenho plantado hoje, vai dar frutos amanhã. Seja ele bons ou seja ele ruins. Sejam eles doces e sejam eles amargos. A palavra do Senhor diz que pelos frutos são conhecidos as árvores. O meu fruto daqui a 10 anos vai dizer a árvore que eu sou hoje. O plantio que eu tenho feito hoje. A semeadura que eu tenho feito hoje. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente coloca Deus na frente da nossa batalha, muitas coisas mudam. Talvez o plano que eu tenho hoje, daqui a 10 anos, não vai ser o mesmo. As pessoas que estão hoje na minha vida, talvez daqui a 10 anos não sejam as mesmas. Mas eu tenho certeza que o Deus que está hoje na minha vida, daqui a 10 anos, vai ser o mesmo. Não tem mais volta. Hoje a nossa vida é com o Senhor. Não tem mais como voltar atrás. Colocou a mão no arado, não olha para trás. Agora é hora de colocar a mão no arado, preparar o solo e plantar a semente.
Eu vi um filme uma vez que me chamou muito a atenção. E eu reflito muito sobre isso. Em muitas pregações minhas eu já usei essa parte desse livro, desse filme, essa frase que ela me impactou. É aquele filme Fazendeiro de Deus. E ele disse o seguinte: 2 homens, eles estavam orando para que chovesse, porque fazia muito tempo que naquele local não chovia. Os 2 homens estavam fazendo propósito, os 2 homens estavam jejuando, os 2 homens estavam entregando para o Senhor aquela causa. E um desses homens decidiu arar a terra, colocar as sementes ali, as batatas na terra, preparar todo o solo. O outro continuou orando. E aí eu te pergunto, quem realmente acreditava que iria chover? Os 2 oraram por chuva, mas quem realmente acreditava que ia chover? A resposta é óbvia. Aquele que semeou a terra. Ele realmente acreditava que iria chover. Se prepare hoje, porque a sua vida vai mudar. A minha vida está mudando, a sua vida também vai mudar. Se prepare hoje. Ah, eu quero ser um pregador do outro lado do mar. Eu quero ir para a Europa. Aprendi a falar inglês? É uma pergunta. Eu quero ser um médico. Já pegou no livro, numa apostila hoje? Quero passar num concurso público. Quero ter a presença do Senhor. Orei hoje. Busquei a presença do Senhor hoje. São reflexões que a gente precisa fazer. A filosofia, ela começou dessa forma, com perguntas. As perguntas geram respostas. E as respostas e as perguntas são reflexões que podem te mover ou te deixar na inércia. A escolha é sua. Eu sou um técnico de enfermagem, um profissional da área da saúde, trabalhei em UTI, trabalhei em centro cirúrgico, trabalhei em home care, cuidei de muitos pacientes e nessa minha caminhada, não muito longa, mas tenho uma grande experiência, eu vi que pessoas acamadas, mesmo não estando no seu consciente, e pessoas dizendo assim, essa pessoa está mais morta do que viva. Todo dia vinha ali um fisioterapeuta, mexia a perna da pessoa, mexia os braços da pessoa. E qual é a reflexão que eu faço isso? A gente tem que estar em movimento. Quando a gente está parado, é perigoso. É o lugar que não acontece nada, zona de conforto. Parado, você não vai fazer nada. Se mova. Quer ter vida? Aquele movimento que faz numa pessoa que aparentemente não está com vida, daqui 3 dias, daqui 4 dias, daqui 10 dias essa pessoa acorda e aquelas articulações, aquela musculatura, ela está preservada. Por quê? Porque ela foi movimentada. O sangue bombeou ali naquela região. Se prepare hoje para aquilo que você quer viver amanhã. Semeia hoje, continua orando pela chuva, mas joga a semente na terra. Para concluir, eu queria concluir com um versículo que ele se encontra em Salmos 26, versículo 6. Acho que é isso mesmo, o Salmo 36, perdão, não lembro a referência, mas ele vai dizer o seguinte: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai chorando e derramando a preciosa semente, com certeza, com júbilo, ele vai voltar com seus molhos, com seus feixes. Regue as suas sementes. Você está chorando hoje? Eu tenho certeza que essa lágrima não é em vão. Essa lágrima não é tua. Eu já chorei muito, vou continuar chorando na presença do Senhor. E eu tenho certeza que mais Ele fará. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. Conto com vocês amanhã. Espero e aguardo ansioso pelo próximo vídeo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.